Marcos capítulo 9, verso 14 em diante. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: "O que vocês estão discutindo?" Um homem no meio da multidão respondeu: "Mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." Respondeu Jesus: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino." Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo ele está assim?" "Desde a infância", respondeu ele. "Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." "Se podes", disse Jesus, "tudo é possível àquele que crê." Imediatamente o pai do menino exclamou: "Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade." Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: "Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele." O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: "Ele morreu." Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: "Por que não conseguimos expulsá-lo?" E ele respondeu: "Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum." Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos diante da Tua Palavra e diante da Tua Escritura, Senhor. Pedimos Tua iluminação nessa manhã. Fale, Senhor, ao nosso coração. Não permita, Senhor, que eu traga pensamentos meus, mas que seja o Senhor falando através de mim. E que por meio da Tua Palavra, Senhor, sejamos transformados à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É no nome dele que oramos. Amém. Então, o tema do meu sermão nessa manhã é o fracasso dos discípulos e o grande poder de Jesus Cristo. Na semana passada, nós vimos a respeito da transfiguração. Jesus levou Pedro, Tiago e João ao monte. Nós não sabemos qual monte era, mas provavelmente o Monte Hermon. E lá nós vimos que Jesus se transformou. Jesus transformou o seu corpo diante daqueles 3 discípulos. Ele revelou de forma visível a sua divindade. Então toda a glória que existia antes da encarnação foi revelada a Pedro, Tiago e João. Isso aconteceu de forma visível. Juntamente com isso, nós vimos que Moisés e Elias estavam juntos com Jesus também. Ou seja, estavam afirmando a sua divindade, representando toda a lei, Moisés, e todos os profetas, Elias. Então nós vimos a revelação visível de Jesus, da sua divindade aos discípulos. Naquele mesmo momento, nós vemos que o Pai, ele fala com os discípulos: "Este é meu Filho amado, ouçam-no." Então, além de uma revelação visível, nós temos uma revelação audível. Pedro, Tiago e João tiveram a oportunidade de ver e ouvir que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, eles viram e ouviram a respeito da glória que existia antes da encarnação, porque na encarnação, Jesus não deixava transparecer a glória que ele tinha. Então, Jesus tinha uma aparência comum.
Jesus não tinha uma aparência destacada, Jesus não tinha um rosto que o diferenciava de outros, Jesus não tinha uma auréola, como a gente vê em algumas imagens, em alguns quadros que foram pintados, principalmente no século XV, XVI, XVII. Jesus tinha a aparência de uma pessoa comum, mas ali no alto do monte ele revelou sua plena divindade para Pedro, Tiago e João. E nós vimos que isso nos encoraja a suportar os sofrimentos nessa vida. Nós vimos também que nós somos estimulados a conhecer Deus, a revelação de Deus, de quem Deus é por meio da Escritura Sagrada. E também nós somos impulsionados, quando nós entendemos a glória de Jesus, nós somos impulsionados para uma vida de missões, uma vida missionária. Nessa manhã, nós vamos percorrer a descida do monte. Jesus desce o monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Ele vai no mais profundo do vale, podemos assim dizer. Lá no alto da montanha, Pedro, Tiago e João estavam desejosos de permanecer, tanto é que Pedro vai dizer: mestre, podemos fazer uma cabana para você, uma cabana para Elias e uma cabana para Moisés, porque está muito bom ficar aqui. E Jesus deixa Pedro. Pedro falou algo porque não sabia o que falar. Estava muito bom lá em cima. Mas quando Jesus desce o monte junto com eles, eles voltam para a vida real, para a realidade. E é muito interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos esse texto, nós podemos nos lembrar de Êxodo capítulo 32. Se lá no Monte da Transfiguração nós percebemos vários momentos em que o Êxodo aponta para a Transfiguração, agora também Moisés também desce do monte, após falar com o Senhor. Mas agora quem desce do monte não é Moisés, não é Elias, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, após falar com seu pai, Elias e Moisés. Esse texto ele tem 3 momentos, uma narrativa, uma história, e eu quero caminhar por esses 3 tópicos hoje. Em primeiro lugar, nós temos o grande fracasso dos discípulos. Então, os discípulos que ficaram, é claro, são 9, né? Os 9 discípulos que ficaram acabaram fracassando no pé do monte. Eles não foram incapazes, eles não tiveram capacidade de curar aquele menino que tinha convulsões, que era mudo e surdo porque estava endemoniado. Eles não conseguiram expulsar um demônio. Esse menino ele era afligido desde sua infância. Os discípulos tentaram, mas não conseguiram, porque na força do braço, longe de Jesus, todos nós fracassamos. Então o cenário desse relato, e a gente precisa lembrar, meus irmãos, que quando nós estamos com a Bíblia, principalmente nos Evangelhos, nós estamos pensando numa notícia. Lembra que nós falamos essa semana no nosso pequeno grupo? É uma notícia. E essa notícia ela precisa acontecer em algum lugar. Então ela acontece no pé do monte, provavelmente ali na região de Cesareia de Filipe, se a gente for considerar que o Monte Hermon foi o Monte da Transfiguração. Nós vemos Elias e Moisés com Jesus lá no alto do monte. Pedro, Tiago e João viram isso. Mas os demais discípulos não foram convidados para esta teofania, para esta aparição de Elias e de Moisés e para ouvir a voz do Pai. E eles devem ter ficado naquela região ali esperando Jesus e os discípulos voltarem. O texto que nós vemos hoje, então, Marcos 9,14, nós temos Jesus, Pedro, Tiago e João descendo do monte e agora eles se deparam com uma multidão que está discutindo. Eles estão discutindo com os demais discípulos, ou seja, depois da tempestade depois da calmaria vem a tempestade, como diziam os antigos. E não é assim que acontece, meus irmãos, quando nós pegamos um tempo de férias, vamos visitar um lugar lindo, maravilhoso, né, Fernando? E aí está tudo tranquilo, tudo muito bom.
E aí quando você volta para a realidade, quando você volta para o seu trabalho, é tiro, porrada e bomba, é confusão, não é verdade? Então eles também voltam para as suas realidades. Assim como os discípulos no alto do monte estavam maravilhados e não desejavam ir embora, nós não queremos deixar nosso passeio de férias, nossas férias, nós queremos permanecer. Mas precisamos voltar para a vida real, momento, apesar de dias maravilhosos. A experiência dos 3 que haviam estado com Jesus tinha sido de paz e reverência diante da presença e da majestade de Deus. Mas agora eles voltam ao mundo real, o mundo que tem discussão, divergência, problema, fracasso. Além disso, nós temos as testemunhas do fracasso dos discípulos. As testemunhas são uma grande multidão que estava ali em volta, além dos mestres da lei. As pessoas que estavam com os 9 discípulos veem Jesus e ficam admiradas. O texto fala que elas viram Jesus descendo do monte. O foco delas não estava em Pedro, Tiago e João, estava em Jesus. E provavelmente aqui muita gente vai ver uma semelhança com Êxodo 34:30, em que o povo de Israel vem até Moisés após ele falar com o Senhor. Mas agora o povo vem até Jesus, aquele que é maior que Elias e Moisés, aquele que é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado. E a reação da multidão não é algo comum, porque geralmente as pessoas ficavam surpresas com Jesus após ele realizar um milagre. Lembra? A gente já está no capítulo 9, as pessoas ficavam admiradas com Jesus depois do milagre, não antes do milagre, mas aqui elas ficam admiradas com Jesus. Não tem nenhum milagre acontecendo ainda, mas elas estão admiradas com Jesus. Marcos não diz para nós por que elas estavam admiradas. Alguns vão pensar que talvez, assim como o rosto de Moisés resplandecia quando ele desceu do monte, talvez o rosto de Jesus tivesse resplandecido também, estivesse resplandecendo. Mas isso não faz muito sentido, por quê? Porque Jesus se revelou no alto do monte e mandou que os discípulos guardassem segredo. Então, quando termina a reunião no monte, a aparência de Jesus volta ao normal. Então ele não está resplandecendo quando desce do monte. Provavelmente as pessoas ficaram admiradas, porque Jesus era alguém que cativava as pessoas, alguém que atraía a atenção das pessoas, alguém que as pessoas ficavam admiradas. No verso 16 diz assim: perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito imundo, um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, jogam no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Aqui, meus irmãos, nós percebemos que o mundo espiritual, ele é real. Nós não vemos o mundo espiritual, nós não vemos a ação as ações que acontecem no mundo espiritual, mas elas são reais, elas não deixam de existir porque a gente não vê ou porque a gente não acredita. E naquela multidão confusa, ninguém entendia ninguém. Todos falavam e não haviam concordância. Diante deles, Jesus pergunta o que eles estão discutindo, e quem responde é o pai do menino, e ele detalha o sofrimento do seu único filho. Esse relato de exorcismo vai ser o 4º relato de exorcismo que nós vemos em Marcos, e é o último. Nós já vimos no capítulo 1, no capítulo 5 e no capítulo 7. Então esse vai ser o último exorcismo que Marcos vai registrar. E o texto nos dá uma descrição detalhada de como aquela criança, aquele jovem, provavelmente era afligido por Satanás durante muito tempo. Essa riqueza de detalhes, quando nós estamos diante dessa riqueza de detalhes, isso serve para comprovar que é um fato histórico, é algo que aconteceu de verdade, não é uma fábula, não é uma ficção. E Marcos deseja mostrar aos seus leitores, a nós também, os impulsos destrutivos que empurram os espíritos imundos. Os espíritos imundos, eles não desejam se tornar humanos, eles não desejam encarnar, mas eles desejam destruir a criação de Deus.
E é por isso que eles possuem algumas pessoas e fazem com que essas pessoas acabem sofrendo doenças e por aí vai. O objetivo central de Satanás é atormentar, é matar os seres humanos, os quais possuem a imagem de Deus. Porque, por exemplo, como nós estávamos conversando, quando nós vemos uma situação degradante, nós corremos o risco de pensar que aquela pessoa não parece, não me lembra nada de Deus, por mais degradante que seja a situação dela. Mas quando nós paramos para conversar com uma pessoa dessa, nós podemos perceber que apesar de toda a desordem que está na vida de uma pessoa, ela foi criada à imagem de Deus, à semelhança de Deus, porque isso não acontece com um animal, né? E agora nós estamos diante aqui de uma crise convulsiva que é muito semelhante com uma crise epilética. Não sei se alguém de vocês tem problema de epilepsia ou conhece alguém que tem, né? Talvez você conheça, talvez você já conheceu. Então, quando nós vemos essa descrição e nós analisamos ela, nós percebemos muitos pontos em comum. Os sintomas como contração muscular violenta, espumar pela boca, rigidez paralisante podem descrever uma crise de convulsão ou um ataque epilético. E é importante destacar que nem toda convulsão é causada por possessão demoníaca. Durante muitos anos a gente pensava isso. E a Liga Brasileira de Epilepsia, diz que no mundo inteiro, a cada 100 pessoas, uma sofre com essa doença. 1% de toda a humanidade sofre com epilepsia. E diz assim: a epilepsia é uma alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro, que não tenha sido causada por febre, drogas ou distúrbios metabólicos. Durante alguns segundos ou minutos, uma parte do cérebro emite sinais incorretos que podem ficar restritos a esse local ou espalhar-se. Se ficarem restritos, a crise será chamada parcial. Se envolverem os dois hemisférios cerebrais, generalizada. Por isso, algumas pessoas podem ter sintomas mais ou menos evidentes de epilepsia, não significando que o problema tenha menos importância se a crise for menos aparente. Então, como durante muitos anos eu acreditei que epilepsia era exclusivamente um problema espiritual. E aí nós tentávamos expulsar o demônio de pessoas epiléticas, mas a medicina comprovou, isso foi comprovado de forma científica, biológica, que não se trata de um problema espiritual, mas se trata de um problema biológico, é uma disfunção no cérebro que acaba acarretando essa convulsão, essas crises convulsivas. E é difícil determinar o que causa a epilepsia, mas muitas vezes a causa é desconhecida, mas podem ter origens em ferimentos sofridos na cabeça, recentemente ou não, traumas na hora do parto, abusos de álcool e drogas, tumores e outras doenças neurológicas também facilitam o aparecimento da epilepsia. Então é um problema neurológico. Nós conhecemos lá em Joinville o Douglas. O Douglas, ele é um jovem, 25, 26 anos, que na hora do parto ele teve um problema e ele ficou sem fluxo de oxigênio. E isso acarretou problemas físicos, ele tem um problema na perna e também causa convulsão de epilepsia. Então, a epilepsia não tem assim uma causa conhecida, pode ser várias coisas que envolvem a questão neurológica. Mas o Evangelho de Marcos deixa claro para nós que a crise desse menino aqui não tem origem neurológica. Essa crise ela tem origem espiritual. Então não é um distúrbio no cérebro do menino que faz ele convulsionar. E o próprio pai do menino relata isso. Sua origem é demoníaca. E pode até se assemelhar com uma crise epilética comum, mas não é. É um caso de possessão, são espíritos malignos que usam
muitas das vezes enfermidades humanas como parte do seu repertório perverso. A fama de Jesus era grande, meus irmãos. Ele expulsava muitos demônios. Não havia ninguém que não fosse liberto diante de Jesus. Jesus, mesmo que ele não tivesse presente, o poder dele era tão grande que ele expulsava demônios à distância, como nós já vimos, seu Teodoro. E os discípulos, nós vimos também que os próprios discípulos já haviam expulsado demônios. Então, eles já haviam feito isso antes. Mas nessa ocasião, Jesus não está com eles e eles não conseguem lidar com aquele demônio. Eles viram Jesus expulsar demônios, mas eles fracassam diante daquele menino. Eles não conseguem reproduzir o ministério de Jesus sem a presença de Jesus. Em segundo lugar, nós vemos a fé, a pequena fé de um pai e o grande poder do Filho de Deus. Jesus não exige uma grande fé para atender o pedido de um pai desesperado. O Filho de Deus exige fé daqueles que o buscam, mas nem que essa fé seja do tamanho de um grão de mostarda. E o fracasso dos discípulos serve para mostrar o grande poder de Jesus. No verso 19... Jesus responde de forma dura, ríspida: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Nós não sabemos a quem Jesus está direcionando essa repreensão, para quem Jesus está falando, acusando de uma geração incrédula, mas provavelmente ele está falando para todos ali, em especial para os seus discípulos que ficaram ao pé do monte. Lembre que anteriormente nós vimos que o coração dos discípulos era duro, igual o coração dos fariseus. Então, a incredulidade, e nós vimos isso também, a incredulidade impede a ação de Deus. Eles não conseguiram expulsar o demônio porque eles não creram, porque eles estavam incrédulos. Jesus odeia a incredulidade, principalmente daqueles que já viram aquilo que ele fez e já tinham experimentado isso no seu ministério. Deus odeia a incredulidade. Nós vemos isso no Antigo Testamento, especialmente com o povo do deserto. A incredulidade, ela revela uma dureza do nosso coração. E as duras palavras de Jesus também anunciam que a sua morte se aproxima, quando ele fala: até quando? Até quando eu tenho que aguentar isso? Em seguida, o Filho de Deus pede que lhe tragam um endemoniado. E aí nós temos a descrição do encontro de Jesus com o demônio que possuía aquele jovem. O demônio faz o jovem convulsionar, se jogar no chão. Essa não é a primeira vez que um demônio se agita diante de Jesus, mas em todas as ocasiões a dor e as convulsões recaem sobre aquele que está possuído pelo demônio. Jesus é um inimigo de longa data, mas é inatacável, ele sempre vence. O diabo não é páreo para Jesus. Em seguida, no verso 21, nós temos a conversa de Jesus com o pai do menino. Jesus investiga o histórico da ação demoníaca na vida daquele rapaz. Meus irmãos, Jesus poderia simplesmente ter curado aquele menino, expulsado aquele demônio. Mas Jesus deseja mostrar para aquela multidão, e especialmente para os seus discípulos, o grande poder dele. Nós percebemos uma descrição de um demônio muito forte, de um demônio muito poderoso, de um demônio que estava afligido há muitos anos. Então é por isso que nós temos essa descrição em detalhes, para destacar o grande poder do Filho de Deus. E após contar a história de seu filho, o pai faz um pedido ao Filho de Deus. Ele pede que Jesus tenha compaixão de seu filho. Se você pode, ajude a gente. Ele não tinha mais ninguém a quem recorrer, ninguém foi capaz de ajudar seu filho, nem os discípulos puderam expulsar aquele demônio. Não é que as pessoas não tivessem compaixão dele, é que ninguém tinha poder suficiente para resolver aquela situação.
Mas, meus irmãos, a pequena fé em Jesus basta, é suficiente. Verso 23, leia comigo. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Jesus responde o pedido daquele pai afirmando que tudo é possível ao que crê. Será que Jesus pode curar o enfermo? Pode ou não pode? Será que Jesus pode expulsar um demônio por mais forte que ele pareça ser? Pode. Em Jesus tudo é possível ao que nele deposita sua fé e confiança. Em algumas igrejas, hoje em dia, aquele pai seria desafiado a materializar sua fé em Jesus através de algum ritual ou oferenda. E se nada acontecesse, ele seria culpado de não ter uma fé perfeita, porque ele duvidou. Mas é importante destacar que tudo é possível ao que crê, não significa que Deus vai fazer tudo aquilo que a gente quer, que Deus vai realizar os nossos caprichos, mas significa que o poder ilimitado de Deus está disponível a qualquer pessoa que confie inteiramente em Jesus. Nós já vimos Jesus curar pessoas que nem haviam lhe pedido cura, por exemplo, o homem da mão ressequida. Ele está no meio da sinagoga e Jesus o cura sem que ele peça alguma coisa. Após ouvir que tudo é possível ao que crê, o pai faz uma confissão honesta, verdadeira. Ela não é uma confissão silenciosa como a gente faz às vezes, principalmente no domingo de manhã, e eu acho até que a gente pode verbalizar nossas confissões. A palavra exclamou deixa claro que foi uma confissão em voz alta, talvez um grito de desespero, uma voz enérgica. Aquele pai não tinha uma fé perfeita, meus irmãos. A fé daquele homem era pequena diante do imenso problema, mas a sua fé estava na pessoa certa, estava em Jesus. Sua fé não estava nos seus recursos, não estava na sua posição social, não estava em outros meros mortais, a sua fé estava em Jesus. E Jesus é suficiente, e ele confiou em Jesus. E da mesma forma que nós vimos Jesus tendo compaixão da mulher Ciro-fenícia, Jesus tem compaixão desse pai, seu único filho. O Filho único de Deus é compassivo e misericordioso, cheio de amor e graça com aqueles que o buscam. Jesus não queria fama, meus irmãos, pelos motivos errados. E é por isso que logo em seguida que Jesus está ali conversando com o pai do menino, uma multidão maior ainda chega perto dele. Talvez se fosse em algum show, ou até mesmo em algumas igrejas hoje em dia, talvez pudesse esperar chegar mais gente. Tragam mais gente para ver aqui o espetáculo. Tragam mais gente aqui para vermos o demônio rolando comigo e eu vencendo o demônio. Mas Jesus não faz isso. Jesus faz o quê? Jesus cura, expulsa o demônio. Jesus dá duas ordens. Uma palavra basta para expulsar o demônio para sempre e curar o menino. Não é a força do demônio que mostra o poder de Jesus apenas, mas o que deixa também evidente o seu grande poder é que ele dá uma ordem dupla, uma ordem poderosa dupla, para que o demônio saia e para que o demônio nunca mais retorne. Nos dias de Jesus, haviam exorcistas. Você acha que só expulsa demônios quem é de Deus ou quem é de Jesus? Não. Os judeus, principalmente entre os judeus daquela época, haviam judeus que expulsavam demônios, mediante pagamento, é claro, ninguém vai fazer isso de graça. Nós podemos lembrar do caso dos filhos de Seva, que levaram, uma surra de um demônio. Então isso era comum, mas os exorcistas não tinham o mesmo poder e a autoridade de Jesus, e por isso os demônios poderiam voltar. Abra comigo em Lucas capítulo 11, verso 24.
Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida, em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então é isso que acontecia com os exorcistas do tempo de Jesus. Os judeus que se metiam a exorcistas, eles tinham, de alguma forma, eles tiravam os demônios da pessoa. Como? Não sei. Mas eles traziam a pessoa de volta ao normal. Mas eles não resolviam o problema na sua raiz. E é por isso que o demônio sempre voltava. Porque uma libertação verdadeira, meus irmãos, é garantida por Jesus, que Satanás não volta mais. Uma libertação como desse menino, verdadeira, impede que Satanás retorne. E é por isso que ele obedece. Então, após se agitar violentamente, o texto diz, o demônio deixa o menino caído no chão. Parece que ele morreu, pelo menos foi essa a impressão daqueles que estavam diante de Jesus. Mas assim como fez com a filha de Jairo, Jesus segura aquele menino pela mão e o levanta. A cura está completa. O menino está livre das forças demoníacas, seu sofrimento acabou. E é interessante perceber que em todo este evangelho Jesus está no centro. E nós percebemos aqui nesse levantar do menino que parecia morto, um apontamento para a ressurreição. E lá, logo em seguinte, ali nos versos 30, 31, 32, Jesus vai fazer a sua segunda predição da ressurreição. Em terceiro lugar, o texto termina enfatizando a importância da oração. A vida não está restrita ao que os nossos olhos podem ver, como eu falei antes, existe um mundo espiritual e nós vivemos nesse mundo. Esse mundo ele não é apenas físico, ele é espiritual e físico. Os nossos olhos não são capazes de enxergar a realidade que está à nossa volta. E as palavras de Jesus deixam isso muito evidente. Quando eles chegam em casa com Jesus, Jesus já tinha curado aquele menino, eles perguntam: mestre, por que nós fracassamos? Por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Os discípulos ficaram intrigados, porque eles não entenderam o que aconteceu. Eles tentaram expulsar, mas eles não entenderam. E uma pergunta não quer calar, e eles querem uma resposta. Eles não ficam entusiasmados com Jesus, eles não estão felizes pela família que foi alcançada pela graça de Deus. Aquilo já era comum para eles, já era rotina. Jesus curar e expulsar demônios, isso é rotina, a gente vê isso todo dia. A gente não viu Elias e Moisés todo dia, e por isso a gente queria ficar e ficou maravilhado, mas curar e expulsar demônios é rotineiro. Porque eles falharam. O que impediu aqueles discípulos de fazer aquilo que Jesus fazia? Eles não tinham recebido poder e autoridade? Perderam? Estavam em pecado? E a resposta de Jesus revela o real motivo, que realmente aconteceu. Verso 29 diz: essa espécie só sai pela oração. E em algumas traduções, pelo pecado, pelo jejum também. Pela oração e pelo jejum. Em algumas traduções a palavra jejum não vai estar presente, porque há uma diferença em alguns manuscritos, e hoje eu vou enfatizar a respeito da oração, justamente por essa diferença, dessa dificuldade, a ênfase será na oração. Então, ao contrário de como agia com os fariseus, Jesus tem misericórdia dos seus discípulos, Jesus tem paciência dos seus discípulos, Jesus explica o que aconteceu aos seus discípulos. Por quê? Porque Jesus está nos seus últimos dias de vida e ele deseja deixar esses discípulos prontos para o que vão enfrentar, para a missão que eles vão enfrentar. E a resposta de Jesus pode ser resumida em 2 palavras: faltou oração. Jesus não estava com eles quando o pai do menino chegou, mas eles já estavam acostumados, e quando estamos acostumados, entramos numa rotina, fazemos as coisas no piloto automático, esquecemos coisas importantes quando estamos no piloto automático.
E orar, meus irmãos, é fundamental, especialmente quando pensamos no trabalho missionário. E provavelmente aqueles discípulos fracassaram, porque não tinham separado um tempo para orar a Deus antes de tentar expulsar o demônio. Eles partiram do pressuposto que, pelo fato de Jesus ter lhe dado autoridade sobre os espíritos malignos, eles tinham agora poder que saía de dentro deles. Não perceberam que sem uma dependência completa de Jesus e em Deus, não tinham poder nenhum. Quando olhamos para os evangelhos, encontramos em diversas ocasiões Jesus orando ao Pai. Jesus era um homem de oração. Mesmo sendo Deus, ele orava continuamente. Nós não temos a maioria das orações de Jesus registrada. Nós temos algumas, mas não temos todas. Nós sabemos que ele era um homem de oração, e a missão de Jesus era uma missão que deveria ser realizada em oração, porque é uma missão espiritual. Jesus não veio construir um império, Jesus não veio construir templos, Jesus não veio derrubar reis e rainhas, Jesus veio estabelecer o seu reino nessa terra no coração dos homens. E se a missão é espiritual, as armas da missão precisam ser espirituais também. E a oração é uma das armas espirituais que nós temos à disposição. Estamos lá. Aplicando esse texto à nossa vida, meus irmãos. Em primeiro lugar, a Escritura nos revela que nós precisamos ser mais humildes, porque nós também podemos fracassar. Em alguma área da nossa vida, nós podemos fracassar. Diante de algum demônio ou de algum problema, nós podemos fracassar. Nós podemos fracassar como pai, nós podemos fracassar como marido, nós podemos fracassar como esposa. Em algum momento da nossa vida, nós podemos perder batalhas, como os discípulos perderam. Então, nós precisamos ser humildes. Ser humildes. Nós não estamos isentos de fracasso. Em segundo lugar, não importa o tamanho do problema, meus irmãos, nem o tamanho da sua fé. O que importa é colocarmos a nossa fé em Jesus, só em Jesus. Não importa o tamanho do desafio que está diante de nós, não importa o tamanho do problema ou da dificuldade que se levanta diante de nós, ou do demônio que aparece na nossa frente. Nossa fé precisa estar em Jesus. Em Jesus. Deus não vai atender todos os nossos caprichos, mas Deus promete suprir nossas necessidades em Jesus Cristo. E Jesus nos ensina a pedir, Jesus nos ensina a orar, Jesus nos ensina a perseverar em oração. Por fim, sem oração, sem poder no mundo espiritual. Então, a oração é fundamental para a vida cristã. E aqui eu acho que é um problema que a maioria de nós fracassa, porque a maioria de nós entra numa rotina em que as coisas já acontecem naturalmente. Então, meus irmãos, nós precisamos orar, porque é Deus quem converte pessoas. É Deus quem abre os olhos e os ouvidos das pessoas. É Deus quem reúne suas ovelhas. Por mais investimento que nós possamos fazer para o crescimento da nossa igreja, por mais investimento que nós possamos fazer para a conversão dos nossos familiares, é apenas Deus quem pode fazer a obra. Nós não temos força suficiente. Nós precisamos, porque é o Senhor nosso Deus que por meio do Espírito Santo troca o coração de pedra e dá um coração de carne, um coração sensível à voz de Deus. Os nossos familiares precisam estar nas nossas listas de oração. Às vezes, quando oramos por um familiar, pedimos proteção, saúde, trabalho, esquecemos que enquanto ele não converteu a Jesus Cristo, ele ainda está perdido. E talvez os familiares já não queiram mais ouvir, mas eles não podem impedir nossa oração. Devemos orar por conversão e transformação. E é na oração, meus irmãos, que nós recebemos o poder de Deus para vencer as ciladas do diabo.
É na oração que nós recebemos o poder de Deus para enfrentar Satanás nesse mundo, inclusive para expulsar demônios quando isso surgir. E eu acredito que vai acontecer. Nós não precisamos de um título para expulsar demônios. Nós precisamos de Jesus. Dependermos totalmente de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. E que o Senhor possa transformar nossos corações por meio do Teu Evangelho. Nos ajude, Senhor, a crer sem duvidar e a cultivar, Senhor, uma vida de oração. Oramos no nome de Jesus. Amém.